Amada igreja, um bom dia a todos. Peço que os irmãos abram a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 10. Nós vamos continuar a nossa exposição em Tiago, na qual estou fazendo com a amada igreja, trazendo esse livro, essa epístola de Tiago, irmão de Jesus. O tema da nossa mensagem é a amizade com o mundo e o chamado à humildade. A amizade com o mundo e o chamado à humildade. Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 10. Os irmãos acompanhem. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Oremos. Senhor Deus, que o Senhor venha falar por meio da Tua palavra ao nosso coração. Que o Senhor acalente, ó Deus amado, nossa mente, nossos corações, para ouvir a Tua palavra, para meditar nela e para aprender. Que o Teu Santo Espírito nos instrua nesta manhã, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 4, aqui de Tiago, é uma continuação direta da exortação anterior, que Tiago havia contrastado a sabedoria terrena, como vimos, movido por inveja e ambição, com a sabedoria celestial, pura e pacífica. Aqui, Tiago desce ao terreno da aplicação mais íntima ao coração humano, mostrando que as guerras e divisões externas são apenas o reflexo de um conflito que ele é interno, que ele é espiritual e que é moral. A epístola de Tiago é uma carta pastoral escrita pelo irmão do Senhor Jesus, o qual, como líder da igreja de Jerusalém, via de perto os males que ameaçavam a pureza e a comunhão do povo de Deus. Ele escreve não a pessoas descrentes, mas a crentes, e crentes que estavam dispersos, homens e mulheres que professavam a fé em Cristo Jesus, mas cujas vidas ainda estavam marcadas por paixões desordenadas. E nesse trecho na qual lemos, Tiago assume o tom como dos antigos servos de Deus. Ele denuncia com firmeza o mundanismo espiritual, que é a infidelidade de um coração dividido. Mas, ao mesmo tempo, ele aponta o caminho da graça restauradora, que conduz à humildade e à paz com Deus. Esse texto, ele nos ensina 3 verdades. A primeira, que as guerras do coração são a raiz dos conflitos humanos. Segundo, que a amizade com o mundo é a infidelidade espiritual diante de Deus. E terceiro,
que o caminho da graça passa pela submissão e pela humildade. E eu vou repetir estes princípios que Tiago nos ensina aqui, essas grandes verdades. Que o Espírito Santo do Senhor Deus possa nos conduzir à verdade, para que não apenas compreendamos essas palavras, mas sejamos por elas transformados. E então eu passo a tratar do primeiro ponto da nossa mensagem, que é as guerras do coração, a raiz dos conflitos humanos. As guerras do coração, a raiz dos conflitos humanos, que está aí nos versos de 1 a 3, que ele fala, Tiago diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam a vossa carne, na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago começa com uma pergunta aqui que ela é incisiva, que é tanto uma denúncia quanto um diagnóstico. Ele fala, de onde procedem guerras e contendas? Ele pergunta, não como quem ignora a resposta, mas como quem conduz os seus ouvintes a reconhecerem a raiz dos seus próprios pecados. Os termos aqui de guerras e contendas descrevem, no original grego, conflitos, aqueles conflitos que são contínuos, lutas persistentes e não apenas desentendimentos pontuais. Ele fala aqui de uma guerra moral, travada entre os membros do corpo de Cristo, mas que começa dentro do coração humano. A causa, ela não é doutrinária, nem política, nem circunstancial. Tiago, ele declara, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? A palavra aqui traduzida por prazeres é edonon, de onde vem o termo que conhecemos, hedonismo. Ela aponta para o desejo que é aquele desejo desordenado de satisfação própria, o amor exagerado aos próprios prazeres e vontades. E esses prazeres, diz Tiago, eles guerreiam nos vossos membros. Isto é, há dentro de cada um de nós uma batalha espiritual constante entre os desejos da carne e os impulsos do espírito. Paulo, ele descreve esse mesmo conflito lá em Gálatas 5,17, ele fala, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O problema, portanto, queridos irmãos, não está fora de nós, mas dentro de nós. As divisões nas igrejas, os desentendimentos na família e as feridas nas amizades, muitas vezes, têm uma mesma origem, a idolatria do eu. A busca incessante por afirmar a vontade própria. E Tiago, ele vai prosseguir, no verso 2, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Ele descreve aqui o círculo vicioso do pecado. O homem, ele deseja o que não pode possuir, e quando não obtém, ele inveja e ele luta. E quando ele fala que cobiçais e nada tendes, é porque o coração insatisfeito jamais encontra descanso fora de Deus. Quando ele fala também, matais e invejais, não necessariamente aqui no sentido literal, mas no sentido moral. Com palavras de julgamento e atitudes, o homem, ele destrói o próximo para exaltar a si mesmo. E Tiago mostra em seguida
que até mesmo o ato até de nós orarmos pode ser contaminado por este egoísmo. Quando ele fala aí, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Aqui ele expõe um problema espiritual que é profundo. Orações que Deus não ouve. E qual o motivo? A intenção errada. Oramos não para glorificar a Deus, mas para satisfazer os nossos próprios desejos. O mesmo Jesus que ensinou a pedir também ensinou a submeter a oração à vontade divina. Quando ele fala lá em Mateus 6,10, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A sabedoria terrena, mencionada no capítulo anterior, como vimos em exposições anteriores, agora ela se manifesta como oração carnal. E Tiago mostra que Deus, em sua santidade, não patrocina os desejos do coração pecaminoso. Irmãos, quantas vezes as nossas contendas, as nossas frustrações e orações não respondidas revelam o mesmo problema? Desejamos, não é verdade, bênçãos, mas não santidade. Queremos a vitória, mas não a submissão. Pedimos alegria, mas não arrependimento. Tiago, então, ele nos conduz aqui a olhar para dentro de cada um e reconhecer que a guerra que é travada, o mundo é o eco da guerra travada no coração. A guerra que trava o mundo é o eco da guerra travada no coração. Enquanto a carne reinar, haverá guerra. Mas quando o Espírito reinar, haverá paz. E aí eu entro no segundo ponto da nossa mensagem, que é a infidelidade espiritual, a amizade com o mundo e inimizade com Deus. A infidelidade espiritual, a amizade com o mundo e a inimizade com Deus. Vemos aí nos versos 4 a 6, acompanha aí. Infiéis, não compreendeis que a amizade no mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se nos 3 primeiros versículos, Tiago, ele revelou a causa das guerras externas, como vimos, as paixões internas, agora ele revela a raiz espiritual mais profunda, a infidelidade do coração humano. Depois de denunciar as orações egoístas, o desejo que é desenfreado, o tom de Tiago se torna ainda mais grave aqui. Ele já não fala apenas de conflito entre irmãos, mas de traição contra Deus. A palavra usada aqui é contundente, infiéis, ele fala. Ou em algumas versões ele vai dizer adúlteros e adúlteras, em outras traduções da Bíblia. Não se trata aqui, irmãos, de adultério físico, mas de um adultério espiritual. E Tiago usa a linguagem dos profetas aqui novamente, do Antigo Testamento, que chamavam Israel de esposa infiel, quando o povo ele se voltava aos ídolos. O profeta Oséias, por exemplo, é chamado a encarnar essa verdade quando o Senhor ele diz, lá em Oséias 1:2, vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Assim também Tiago, aqui inspirado pelo Espírito Santo, mostra que a amizade com o mundo é adultério espiritual. E não se refere ao simples contato com as pessoas do mundo, mas à afinidade que é moral, aquela afinidade afetiva com o sistema de valores que se opõe a Deus. É permitir que o coração se conforme ao século presente e não à vontade de Deus. Romanos 12:2, Paulo vai falar,
E não vivam, estou lendo a nova versão aqui, Almeida atualizada, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O termo aqui, mundo, que é cosmos, aqui não significa a criação material, mas o sistema corrompido, regido pelo pecado e pelo príncipe deste século. É sobre essa tensão, irmãos, entre o amor ao mundo e a fidelidade a Deus, que Tiago agora fala. Ele nos mostra o perigo da amizade com o mundo, o ciúme santo e do Espírito, e por fim, a graça maior que alcança o humilde e o reconcilia com o Senhor. Um subponto aqui desse ponto principal é o perigo da amizade com o mundo. Tiago, ele não usa meias palavras aqui. Ele fala que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O verbo constituir-se indica uma escolha que ela é deliberada, uma postura de aliança. Aquele que deseja agradar ao mundo em seus padrões, modas, discursos e paixões, está de fato se opondo à santidade de Deus. E Jesus mesmo declarou lá em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. E o apóstolo João também reforça em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A amizade com o mundo, ela é mais sutil do que parece. Não é apenas viver no mundo, é deixar que o mundo viva dentro de nós. É adaptar o evangelho à cultura, diluir a santidade em pragmatismo e trocar o arrependimento por autoajuda. É quando o cristão busca o aplauso dos homens em vez da aprovação de Deus. E quando isso ocorre, a comunhão com Deus, irmãos, ela é quebrada. Pois não há reconciliação entre a luz e as trevas, nem acordo entre Cristo e o maligno, como vemos em 2 Coríntios 6, de 14 a 15. Outro ponto também é o ciúme santo do Espírito. Tiago, ele pergunta aí no verso 5, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Este versículo aqui é interessante, é de uma profundidade que é admirável. Uma das interpretações possíveis seria a de que Tiago estaria a nos advertir que, ao renegarmos Deus, colocou em nós o seu Espírito, e este Espírito tem ciúmes. Mas, irmãos, não é um ciúme humano, como conhecemos, um ciúme mesquinho, mas o zelo santo de um Deus que exige exclusividade no amor de seus filhos. O mesmo Deus que diz lá em Êxodo, capítulo 20, verso 5, eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. O ciúme de Deus é o amor que não tolera rivais. Lembre-se, não é o ciúme que nós conhecemos humano, ciúme que está manchado pelo pecado. Não é esse. É o zelo de um pai que não divide o coração de seus filhos com os ídolos do mundo. O Espírito Santo, habitando em nós, anseia por nossa santidade, deseja nossa fidelidade, se entristece quando o nosso coração se torna um coração dividido. Por isso, Tiago, ele não suaviza suas palavras. A amizade com o mundo é traição espiritual. E o Espírito reage com ciúme porque nos ama. Este é o zelo de um amor redentor, não de um controle tirano. É o mesmo amor que Cristo demonstrou ao purificar o templo lá em João 2,17, quando ele diz,
o zelo da tua casa me consumirá. No entanto, irmãos, há quem discorde dessa interpretação que falei e caminhe em outra direção, pois o termo ciúme é mais corretamente traduzido por inveja. A propósito, é o mesmo termo que se encontra em forma verbal no verso 2, matais e invejais. Simon Kistemaker, por exemplo, argumenta: a chave para se compreender a citação encontra-se no termo inveja. No grego, essa palavra em particular aparece no catálogo dos vícios. No Novo Testamento, descreve a vida associada ao mundo sem redenção. E aí temos várias passagens bíblicas que vai falar sobre isso, como Romanos 1:29, Gálatas 5:21, 1 Timóteo 6:4, Tito 3:3 e 1 Pedro 2:1. Essa palavra, portanto, tem sempre uma conotação negativa na literatura grega e no Novo Testamento. Pelo fato de o espírito humano tender à corrupção, concluímos que o termo espírito é sujeito e não objeto do verbo principal. O espírito que ele, Deus, fez habitar em nós, tende à inveja. O pensamento do versículo 5, portanto, é uma continuação do texto anterior, que adverte sobre a amizade com o mundo. Seja, irmãos, como for, duas verdades aqui são inegáveis na Escritura. Primeiro, nosso coração, o nosso espírito é invejoso e competidor, e a cobiça invejosa é uma manifestação de idolatria, de adultério espiritual, que provoca o zelo ciumento de Deus, como vimos em Êxodo 25. Também temos a graça maior. Mas graças a Deus, queridos, Tiago ele não termina aqui. Depois da denúncia vem o consolo, e depois da ira, a misericórdia. Ele escreve aí no verso 6, acompanhe: antes ele dá a maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A expressão maior graça indica que, embora o pecado seja profundo, a graça de Deus ela é mais abundante. Como diz Paulo em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Tiago ele cita também Provérbios 3:34 para afirmar um princípio aqui que é eterno. Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. Os soberbos são pessoas autossuficientes, confiam em si mesmos e não veem necessidade de arrependimento. Mas os humildes reconhecem a própria miséria e se lançam diante do Senhor, diante da misericórdia divina. O orgulho espiritual, irmãos, é o pior inimigo da graça. Ele fecha o coração à ação do Espírito e impede a restauração. Mas quando o homem ele se humilha diante de Deus, a graça se derrama, e onde havia contenda, surge paz. Onde havia o mundanismo, nasce a santidade. Irmãos, o Espírito de Deus tem ciúme do seu povo. Ele ainda anseia por santidade, por comunhão e por um coração indiviso. E se ele corrige, é porque ama. A graça de Deus não nos afasta da santidade, pelo contrário, a graça de Deus nos aproxima. Não é verdade? E quando nós estamos confiados no Senhor, debaixo da graça do Senhor, nós nos aproximamos em Deus, nós buscamos viver uma vida de santificação. Por isso Tiago, ele conclui, a única resposta adequada à amizade com o mundo é a humildade diante do Senhor.
É nessa direção que Tiago ele nos conduz a partir do versículo 7 ao chamado à submissão, ao arrependimento e à restauração. E aí a gente entra no nosso terceiro ponto dessa exposição, o chamado à submissão e à humilhação. O chamado à submissão e à humilhação. Ele diz aí, acompanhe nos versos 7 a 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Depois de expor a infidelidade espiritual e anunciar a graça divina, Tiago ele se torna agora um pastor que chama os seus filhos à reconciliação com Deus. O tom aqui deixa de ser de censura e se torna de um convite. Ele mostra que, embora o pecado tenha nos afastado de Deus, o caminho de volta está aberto pela graça. E esse caminho ele tem um nome que nós conhecemos, é a humildade. A humildade aqui não é apenas um sentimento de fraqueza, mas é uma postura espiritual. Submissão consciente à sabedoria de Deus. E Tiago ele descreve com precisão e ternura o processo de restauração espiritual, o itinerário da alma arrependida que volta à comunhão com o Senhor. E nesse itinerário eu mostro aos irmãos, por exemplo, que a submissão a Deus, existe a submissão a Deus e a resistência ao diabo. No verso 7 aí acompanhe, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então Tiago começa com uma ordem que ela é dupla, submeter-se a Deus e resistir ao diabo. Essas duas atitudes, irmãos, estão inseparavelmente ligadas, pois ninguém consegue resistir ao inimigo se não estiver debaixo da autoridade divina. Submeter-se a Deus é reconhecer a sua soberania, aceitar a sua vontade e render todo o ser ao seu senhorio. É a mesma atitude que Cristo teve quando lembramos lá no Getsêmani, em Lucas 22, 42, Jesus ele fala, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. A palavra aqui, sujeitai-vos, é um termo que é militar, que significa colocar-se sob comando, é alinhar-se sob a autoridade do comandante. O cristão que se submete a Deus, ele não é escravo do medo, mas ele é um soldado fiel, consciente de que só há liberdade verdadeira quando o coração se dobra diante do Senhor. E então Tiago, ele completa, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência não é passiva, é firmeza espiritual baseada na palavra de Deus. O diabo ele foge, não por temer a nossa força, nós não temos força em si mesmo, mas porque ele reconhece a autoridade de Deus sobre aqueles que lhe pertencem. Pedro ele repete o mesmo ensino lá em 1 Pedro 5, versos de 8 a 9. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. A submissão, então, e a resistência são dois lados de uma mesma moeda. Quem se submete a Deus está protegido, e quem resiste ao diabo o vence. Também nesse itinerário temos a aproximação de Deus e purificação do coração. Chegai-vos
a Deus, e ele se chegará a vós outros. Verso 8. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aqui Tiago, irmãos, expressa uma das promessas mais belas das Escrituras. Deus, ele se aproxima de quem o busca com sinceridade. Ele não é um Deus distante, é o pai que corre ao encontro do filho arrependido. Lembra a parábola do filho pródigo? Lá em Lucas 15, 20? Pois é. A ordem chegai-vos sugere movimentação e intenção. O crente deve dar passos concretos em direção a Deus. E como um eco do Salmo 24, Tiago une a pureza de mãos e a pureza de coração. Lembra lá no Salmos 24, versos 3 e 4? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Purificai as mãos, refere-se às ações externas. Já limpai o coração, às intenções internas. Tiago fala a crentes de ânimo dobre, como vemos aí no versículo. Isto é, de mente dividida entre o amor a Deus e o amor ao mundo. O chamado aqui, irmãos, é claro. A santificação, ela é integral, de dentro para fora. E essa purificação não é mera reforma de comportamento, é fruto da graça. O mesmo Espírito que tem ciúmes, como vimos por nós, é o que nos santifica. E como diz o profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 36, 25, ele diz, lembra? Então aspergirei águas puras sobre vós, e ficarei purificados. De todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus não rejeita quem se aproxima com arrependimento verdadeiro. Por fim, irmãos, tendo nesse itinerário, nós temos o arrependimento verdadeiro e humilde diante do Senhor. Confira aí nos versos 9 a 10. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Este aqui é o clímax do texto, o ponto mais profundo do chamado de Tiago. Depois de denunciar o orgulho e o mundanismo, ele convoca o crente à contrição genuína. Não uma tristeza superficial, mas a dor santa de quem conhece o próprio pecado e volta ao Pai. Tiago aqui ele usa 3 imperativos seguidos, né? Afligi-vos, lamentai e chorai. E cada um deles descreve um movimento do coração arrependido. Quando ele fala afligir-se, quer dizer sentir pesar pelo pecado. Sentir pesar pelo pecado. Quando ele fala lamentar, é reconhecer a ofensa cometida. Reconhecer a ofensa cometida. E chorar expressa o arrependimento com sinceridade. Então, afligir-se, sentir pesar pelo pecado, lamentar, reconhecer a ofensa cometida, e chorar expressa o arrependimento com sinceridade, ou expressar o arrependimento com sinceridade. Esse é o mesmo espírito do publicano, que no templo batia no peito dizendo, você lembra? Ó Deus, sê propício a mim, ou seja, tem misericórdia de mim, pecador, lá em Lucas 18, 13. A alegria que Tiago manda converter em tristeza, não é a alegria do espírito, irmãos, mas aquela falsa euforia do pecado. O riso do mundo, o riso mundano é zombaria. O pranto do santo é libertação. E então ele conclui com uma das promessas mais ternas da Escritura: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará.
A exaltação aqui não é a glória terrena, irmãos, mas a restauração espiritual. É a elevação do coração que antes estava caído e agora é posto de pé pela graça. Deus exalta não o autoconfiante, mas aquele que é quebrantado. Como afirma o profeta Isaías, em Isaías 57:15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esta é a lógica da graça, irmãos. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Cristo mesmo nos mostrou isso ao se humilhar até a morte de cruz. E por isso Deus o exaltou sobremaneira, como vemos em Filipenses 2, de 8 a 9. Então, para concluirmos, irmãos, Tiago nos levou aqui, como vimos nessa passagem, do vale da contenda ao monte da graça. Tiago nos mostrou que guerras exteriores, elas são o reflexo das guerras interiores, que a amizade com o mundo é adultério espiritual, e que a cura para tudo isso é a humildade diante de Deus. O mundanismo ainda é o grande inimigo da igreja. O mundanismo ainda é o grande inimigo da igreja. Não se manifesta apenas, irmãos, na imoralidade ou no materialismo, mas, sobretudo, no orgulho, na recusa de se submeter a Deus. Mas, graças ao Senhor, Ele ainda concede maior graça a nós, pecadores. E essa graça, ela se derrama sobre os humildes. Cristo, irmãos, como sempre vimos em toda a exposição, é o nosso exemplo supremo dessa verdade. Ele, sendo Deus, humilhou-se, tomou a forma de servo, desceu até nós e se entregou por pecadores que o traíram, eu e você. Nele vemos a sabedoria do alto, a pureza perfeita e a submissão total à vontade do Pai. O chamado de Tiago aqui, portanto, é um chamado a viver como Cristo viveu, submetendo-se a Deus, resistindo ao diabo, purificando o coração e andando em humildade. E a promessa é clara: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Que cada um de nós, queridos irmãos, nesse dia, examinemos o nosso coração à luz destas palavras. Se há mundanismo, que venhamos a nos arrepender. Se há orgulho em nós, que nós nos humilhemos diante da presença do Senhor. Se há distância, nos voltemos para o Senhor e nos aproximemos dEle. Porque o Deus que resiste ao soberbo é o mesmo que acolhe o quebrantado. E que o Espírito Santo, irmãos, o mesmo que tem ciúmes de nós, um ciúme santo, como vimos, derrame sobre a sua igreja a graça de um arrependimento verdadeiro e duradouro. Amém. Oremos, irmãos. Santo Deus e eterno Pai, ó Deus, a Tua palavra, ela nos constrange, a Tua palavra, ela nos quebranta, a Tua palavra, ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma, Senhor Deus, o homem, ela quebra o coração de pedra,
ela transforma. E, ó Deus, que privilégio para nós conhecer essa palavra. Que privilégio para nós entender, Senhor Deus, e isso é graça do Senhor. Que, ó Deus amado, pecamos contra o Senhor. Que muitas vezes, ó Deus, somos mundanos. Somos, ó Deus amado, pecadores. Na verdade, somos pecadores todos os dias, todas as horas. E, ó Deus, se não for de fato a Tua graça, essa graça que transforma, essa graça maravilhosa, essa graça escandalosa, nós estaríamos, ó Deus amado, de fato fulminados pela Tua santidade, pela Tua ira santa. Mas, ó Deus, aprove ao Senhor escolher um povo. Aprove ao Senhor, ó Deus, mandar o Teu Filho Jesus Cristo, Pai amado, para morrer em nosso lugar. Nós não merecíamos, por isso é graça do Senhor. E se hoje estamos aqui, ó Deus, reunidos como igreja do Senhor, é de fato, ó Deus amado, porque, ó Deus, a Tua graça nos alcançou. Porque a Tua graça, ó Deus amado, nos transformou. Porque a Tua graça, ó Deus, nos aproximou de Ti. E, ó Deus, os nossos atos, as nossas ações não são nada, são lixo diante do Senhor. A Tua graça nos conduz à santidade. É o Senhor, ó Deus amado, que nos converteu e que nos converte todos os dias dos nossos pecados. É o Senhor que nos limpa e nos purifica. E, ó Deus, nos ajuda a todos os dias nos humilhar, Senhor Deus, diante do Senhor. Para que, ó Deus, venhamos, ó Deus amado, esperar confiadamente que o Senhor nos exaltará, ó Deus amado, nos levando para os céus, para estarmos juntos diante do Senhor. E, ó Deus, esse é o nosso anseio, Pai amado, como cristãos, como, ó Deus amado, filhos do Senhor. Saber, ó Deus, que a promessa é fiel, que o Senhor retornará novamente, ó Deus, em poder e glória, para nos levar, Pai amado, para o alto, ó Deus, para os céus com o Senhor, e vivermos, ó Deus amado, por toda a eternidade, jubilantes, louvando e engrandecendo ao Senhor. E se hoje, ó Deus, nos reunimos aqui, Pai amado, é, ó Deus, algo bem singelo comparado àquilo, ó Deus, que viveremos por toda a eternidade. Uma alegria maravilhosa, Senhor Deus. E que muitas vezes, ó Deus, no nosso dia a dia, o Senhor nos dá, Senhor Deus, esse gostinho de termos uma alegria que nós sabemos que vem do Senhor, que não é a alegria que o mundo, ó Deus amado, nos oferece. Louvado seja o Senhor. Nós agradecemos, ó Pai amado, por entendermos, ó Deus, por meio de Tiago aqui, que de fato nós temos que estar voltados para o Senhor em todo o tempo, esperando no Senhor. Graças ao Senhor, Deus amado, nós rendemos louvores ao Teu nome, nós agradecemos pela exposição da Tua palavra, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue quebrantando os nossos corações, para que venhamos, ó Pai amado, viver de forma santa, de forma pura, ó Deus amado, sendo bênção na vida também do nosso próximo, dos nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor Deus, todos os dias a acordarmos e olharmos para o nosso alvo, Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por este culto que prestamos a Ti. Agora nos ajuda também, Senhor Deus, nos abençoe, ó Pai, abençoe cada professor, que daqui a pouco, ó Pai amado, irá também ensinar, ó Deus, nos ensinar, ó Deus, mais da Tua palavra na escola dominical. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos, ó Pai. Amém. Tu és bem-vindo aqui.